Abra a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 18. Depois nós vamos ler o texto da pregação de hoje, mas primeiro quero ler com você o versículo bíblico que é o versículo-chave dessa série de pregações que nós estamos fazendo sobre a verdadeira fé. Lucas 18, verso 8, parte B. Lucas 18, 8, parte B. Jesus diz, na versão atualizada, ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E agora na NAA está escrito assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha o que Jesus está perguntando, irmãos. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que Jesus quer dizer com essa pergunta? Ele quer dizer que quanto mais se aproximasse o dia da sua segunda vinda, menos pessoas haveriam na terra com verdadeira fé bíblica, verdadeira fé que é obra do Espírito Santo. Então ele está dizendo: quanto mais se aproximar a minha vinda, a minha volta, menos fé verdadeira as pessoas terão. E menos pessoas terão na terra, haverão na terra, com verdadeira fé bíblica, fé que é obra do Espírito Santo. Então eu gostaria, e essa é uma razão que estamos pregando essa série sobre a verdadeira fé. Eu gostaria que você perguntasse, para si mesmo e sobre si mesmo: Jesus encontra em mim hoje a verdadeira fé? Jesus encontra em mim, Ele vê em mim hoje a verdadeira fé? A fé bíblica, a fé do Espírito Santo, que é dom do Espírito Santo ao pecador. E se eu morrer hoje, ou se Cristo vier hoje, se Ele viesse hoje, Ele encontraria em mim a fé verdadeira. E quanto mais for se aproximando o dia da volta de Cristo, eu serei uma pessoa de fé, eu terei a fé verdadeira, eu manifestarei os sinais, os elementos dessa fé verdadeira. Eu peço que você questione isso, irmãos, até porque uma razão só é que a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Nós recebemos a salvação mediante a fé. Pessoas sem genuína fé bíblica não são pessoas salvas. Lembre disso. Pessoas sem verdadeira fé cristã, que é obra do Espírito Santo, são pessoas religiosas. Podem ser religiosas, mas salvas não são. Porque a salvação é mediante a fé, e é por meio da fé que é dom do Espírito Santo. Então é por isso que nós estamos pregando essa série, e eu espero que você esteja muito preocupado mesmo, muito preocupado, muito interessado, espero que você esteja muito interessado em entender, em absorver o que está sendo pregado, e em viver o que está sendo pregado nessa série. Espero que você não esteja desatento, desligado quanto ao que está sendo pregado na sua igreja. Que você esteja absorvendo a palavra de Deus
e que ela esteja fazendo diferença na sua vida, realmente fazendo diferença. Esse é o texto que é chave dessa série. Jesus está perguntando: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele encontra fé em nós hoje, a verdadeira fé, e quanto mais se aproximar o dia da sua vinda, haverá essa fé em nós, ela será real em nós. Essa série é para que você possa dizer de sim, sim, eu tenho a verdadeira fé. Por isso que você está tendo a oportunidade de receber a palavra de Deus acerca da genuína fé. Abra a sua Bíblia agora para o texto da pregação de hoje. O sermão número 10 já sobre esse tema. Já é o sermão número 10. Ezequiel 24, 15 a 24. Hoje nós vamos falar sobre o tema fé e perda. Fé e perda. Como a genuína fé se relaciona com a perda, as perdas que acontecem na vida, na história de todo ser humano. Fé e perda é o tema de hoje. Ezequiel 24, 15 a 24, para o 10º sermão na comunidade reformada acerca da fé verdadeira. Vamos ler o texto. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos fará saber o que significam essas coisas que estão fazendo? Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 21, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Queridos, uma senhora entrou no carro para sair de casa, e ela prendeu ao banco o seu filho de apenas 5 anos, e então ela se lembrou que ela tinha esquecido a bolsa, e foi dentro de casa buscar. Enquanto isso, ela atendeu uma chamada telefônica,
Ao voltar para o carro, ela descobriu, horrorizada, tinha ligado o carro, tinha caído para fora do carro e tinha sido atropelado por ele. Ele morreu, aquele menino morreu logo depois. Querido, se essa mulher era cristã, como a fé a levaria a suportar e superar essa tão grande tragédia e perda? Provavelmente você já ouviu falar sobre Horatio Gates Spafford. Foi ele que, ao perder 4 filhas no mar, compôs o hino Sou Feliz com Jesus, ou em inglês, Tudo está bem com minha alma. Antes disso, ele já tinha perdido um filho de apenas 4 anos. Em Bangladesh, se não me engano, um país da Ásia, uma família de 9 pessoas teve a sua loja e a sua casa incendiadas na madrugada. Eles só ficaram com a roupa do corpo. E a razão disso é que eles se negaram a renunciar a Cristo e continuaram compartilhando o Evangelho de Jesus. Martinho Lutero escreveu: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Cristo reinaremos. O que Lutero pretendia expressar era a seguinte verdade: o cristão não se torna isento das perdas. O fato de alguém se tornar cristão ou ser cristão não o isenta, não o torna imune às perdas. Pelo contrário, faz que ele fique ainda mais exposto a elas. Um cristão não fica livre de perdas neste mundo, às vezes, e podem ser as perdas mais horríveis, mais extremas, mais dolorosas. Alguém ao se tornar cristão, se torna ainda mais exposto às perdas. E, ao meu ver, uma das maiores demonstrações disso foi a terrível perda do profeta Ezequiel. Ela é uma ilustração, ela ilustra profundamente a reação da verdadeira fé diante de uma provação específica, que é a perda de algo ou alguém que nós amamos. Qual é a reação da verdadeira fé diante dessa provação bem específica, que é a perda de algo ou alguém que nós amamos? Vamos analisar esse texto destacando as suas divisões naturais. Primeiro, fale comigo, a natureza da perda de Ezequiel. É isso que vamos ver em primeiro lugar. A natureza da perda de Ezequiel. E eu peço que ao examinarmos isso, você vá aplicando as verdades à sua própria vida, ao seu próprio coração. Você vai perguntando: e se fosse eu? E se isso fosse comigo? Como eu reagiria? Se isso fosse comigo, eu expressaria a verdadeira fé? Eu reagiria com a confiança
em Deus com que Ezequiel reagiu. Aplique a si mesmo enquanto vamos observando a natureza da perda de Ezequiel. Em primeiro lugar, irmãos, foi uma perda repentina. Olha aí na sua Bíblia, o verso 16. A natureza da perda de Ezequiel. Verso 16, parte A. Ele diz assim: as súbitas. As súbitas. Essa palavra traduz uma palavra hebraica que significa com um só golpe. Deus está dizendo que com um só golpe ele ia tirar a esposa de Ezequiel. Isso quer dizer que a esposa de Ezequiel faleceu de modo inesperado, totalmente inesperado, instantâneo, quase que num piscar de olhos. Talvez a causa tenha sido um infarto, um AVC, um aneurisma, ou uma arritmia cardíaca. Mas o fato, a gente não tem como saber a causa indireta. Mas o fato é que aquela mulher estava viva e forte, de manhã ela estava viva e forte, cumprindo as suas tarefas com normalidade. Mas à tarde, ela estava morta. À tarde, estavam chorando e preparando o seu sepultamento. Uma perda repentina. Segundo, foi uma perda teoprovocada, ou seja, uma perda causada diretamente por Deus. Uma perda que Deus causou. Olha o verso 16 também diz: tirarei. Deus diz: tirarei. Essa palavra significa que Deus foi a causa primária da morte da esposa de Ezequiel. Deus deu uma ordem, e algum órgão ou função vital do corpo daquela mulher parou de funcionar imediatamente, de modo que ela teve uma morte instantânea. Deus falou e algo se rompeu no corpo, ou no cérebro, ou em algum outro órgão dela. Algo se rompeu, algo parou de funcionar, e a morte dela aconteceu instantaneamente. Isso quer dizer que não foi pecado, ela não morreu por causa de pecado pessoal, não foi o pecado pessoal, não foi o diabo, não foi doença, não foi acidente. Isso não teve nada a ver com a terrível perda de Ezequiel. Então eu peço que você pense nisso. Você saber que a sua dor extrema tem Deus como a única causa. Essa foi a experiência de Ezequiel. Ele estava absolutamente consciente que a dor extrema que lhe acontecia tinha Deus como a única causa. Deus está dizendo: eu tirarei a sua esposa. Terceiro aspecto da natureza da perda de Ezequiel, foi uma perda imensurável. Como? Imensurável. Verso 16, parte A. Uma perda cujo significado e sentido não pode ser medido, não pode ser avaliado. O verso 16, parte A, diz assim: Deus diz: a delícia dos teus olhos. Olha bem, não é Ezequiel que está dizendo, é Deus que está falando. Deus chama a esposa de Ezequiel de a delícia dos teus olhos. Isso nos leva a algumas conclusões bem seguras. Primeiro, a esposa de Ezequiel era bastante jovem e bonita.
O próprio Ezequiel, nesse momento, nessa ocasião, talvez tivesse apenas 35 anos. Segundo, o profeta e a esposa viviam um verdadeiro amor e um relacionamento muito feliz. Senão Deus não diria que ela era a delícia dos seus olhos. Terceiro, dentre as coisas desse mundo, a esposa era a única alegria e conforto na vida do profeta. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver o quão intenso, profundo era o sofrimento deste homem, a vida sofrida, o coração sofrido que ele tinha. E a esposa de Ezequiel, dentre as coisas desse mundo, era a única alegria e conforto que ele tinha. E quarto lugar, com a perda da esposa, além de ter que administrar a solidão, Ezequiel teve de cuidar das suas próprias necessidades pessoais. Agora ele ficou sozinho, ele tinha que suportar, ele tinha que conviver com a solidão, administrar a solidão, e ainda tinha que cuidar das suas próprias necessidades pessoais. Porque com toda certeza, enquanto ela estava viva, ele fazia o trabalho de profeta, cumpria o seu ministério, e a esposa o assistia, o assessorava, o supria em todas as suas necessidades pessoais. Agora ele não tinha mais essa pessoa, ele não tinha mais isso. Foi uma perda, irmãos, de proporções imensas. Em todos os sentidos. Quarto lugar, foi uma perda reprimida. Uma perda reprimida. Verso 16, parte B e 17, Deus diz a Ezequiel: eu tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. 17, geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Esse aqui é mais um elemento que revela o quão imensurável, o quão profunda, extrema e dolorosa foi a perda de Ezequiel. Essa exigência que Deus fez a ele. Esse texto, esses versículos que nós lemos, eles descrevem de várias formas como um judeu expressava o seu luto, recebia conforto e superava a sua dor. Deus proibiu Ezequiel de fazer qualquer uma dessas coisas. Na cultura judaica, o ritual do luto, a elaboração do luto, era algo muito, muito bem trabalhado, detalhado, e durava dias. A pessoa, quando perdia alguém, ela tinha muitos instrumentos, muitas formas de elaborar o luto, superar o luto e assim vencer a imensa dor da perda. Tinha vários instrumentos de lamentação pela perda, e isso era durante vários dias. Mas Deus proibiu Ezequiel fazer qualquer uma dessas coisas. Na verdade, se você notar, Deus fez 7 proibições a Ezequiel. São elas: ele não podia fazer lamento público e audível,
Ele não devia soluçar, ninguém devia ouvir o soluço de Ezequiel pela morte da delícia dos seus olhos. Ele não devia nem derramar lágrimas em público. Imaginou? Ele não podia descobrir a cabeça, o que era um elemento também do ritual do luto. Os judeus, de modo geral, era difícil uma pessoa que não cobrisse a cabeça. Então, na hora que alguém tinha perdido um ente querido, ele fazia a lamentação com a cabeça totalmente exposta, descoberta. Deus disse para Ezequiel que ele não podia descobrir a cabeça. Ele não podia também ficar descalço, outro fator interessante da dor do luto, tirar os calçados, ficar descalço durante vários dias. Não devia cobrir os lábios, e não podia comer o alimento que os amigos normalmente traziam para quem estava de luto. Na cultura de Israel, quando alguém tinha perdido um ente querido, durante todos os dias da lamentação, ele não preparava a própria comida. Ele era servido pelos amigos, os parentes, os vizinhos, que lhe traziam o alimento enquanto ele chorava, enquanto ele sofria, enquanto ele lamentava. Deus só permitiu a Ezequiel gemer em silêncio. Gemer em silêncio. Isso quer dizer que ele podia lamentar no seu íntimo, apenas lamentar no seu íntimo, e talvez chorar sozinho, mas não na presença das pessoas. Então, irmãos, a palavra devastadora talvez seja uma boa definição dessa experiência de Ezequiel. Foi uma perda devastadora, foi uma experiência devastadora para a sua mente, para o seu coração, para o seu corpo e com certeza para o restante da sua vida. Uma perda devastadora. Agora, tente imaginar o impacto de tudo isso no coração do profeta e na vida, no dia a dia dele. Tente imaginar os efeitos, as consequências, os impactos de tudo isso. Quais foram os pensamentos, os sentimentos, os impulsos de Ezequiel? Quais foram? Então nós vimos a natureza da perda do profeta. Vejamos agora a reação de Ezequiel à sua perda. Verso 18, prepara aí que nós vamos ler já. A reação de Ezequiel à sua perda. Nós podemos dizer que foi uma reação dupla. Primeiro, a primeira parte da reação de Ezequiel a essa perda foi submissão total a Deus. Lembre disso, aplique ao seu coração. Foi submissão total. Verso 18, parte A, leia comigo. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Irmãos, isso é interessante, pelo menos para mim, é interessante que Ezequiel não tentou impedir a sua tragédia pessoal. Deus tinha dito que a mulher dele morreria. E ele não tentou impedir essa grande tragédia pessoal. Provavelmente não seria pecado Ezequiel clamar a Deus, clamar que por compaixão da esposa, e principalmente dele, Deus fizesse algo diferente. Ele podia clamar, não seria insubmissão a Deus. Ele podia pedir, clamar, suplicar que Deus não tirasse a sua única experiência de alegria e conforto desse mundo. E se ele suplicasse, pedisse isso a Deus,
quem sabe Deus teria lhe dado algo menos doloroso. Algo menos doloroso. Afinal de contas, em outras ocasiões, a pedido do profeta, Deus fez uma facilitação da sua vida. Você vai ver isso, Ezequiel 4, 12 a 15. Olha uma tarefa que Deus deu ao profeta, e que Deus fez uma modificação pela queixa, através da queixa e da súplica dele. Ezequiel 4, 12 a 15. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. Verso 13. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão. Veja aqui que isso aqui Ezequiel tem várias parábolas, né, no livro de Ezequiel, e essa que nós estamos estudando sobre a morte da mulher dele é uma delas, e essa aqui é outra, é uma das parábolas do livro. Deus está dizendo, e Ezequiel era o protagonista dessas parábolas. Esse era o problema, né? Era o problema para ele. Versos 12 a 15. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. 13. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto, nem de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas. Antes era esterco de homem, né? Agora pelo menos ele está dizendo: deste esterco de vacas, em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Então, irmãos, esses versos aqui e outros episódios na Bíblia nos mostram que certamente não seria em submissão a Deus se Ezequiel pedisse que Deus mudasse a decisão em relação à morte da sua mulher. Mas o fato de ele não pedir isso mostra o quão absoluta era a submissão de Ezequiel à vontade de Deus. Ele ia sofrer a maior perda da sua vida nesse mundo, e a maior dor provavelmente da sua existência, mas ele não pediu que Deus mudasse a sua decisão. Olha quão grande, quão absoluta era a submissão desse homem à vontade de Deus. Também aqui nós vemos a verdadeira fé em ação. Segundo aspecto da reação de Ezequiel a essa perda, foi obediência total. Obediência total. Primeiro, submissão total. Segundo, obediência total. Ezequiel 24, 18b. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Olha isso, irmão. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Quer dizer, Ezequiel está dizendo que ele fez tudo, nos mínimos detalhes, como Deus lhe tinha ordenado e determinado. Sabe o que isso quer dizer? Que diante da morte da esposa, Ezequiel não alterou em nada a sua rotina. Ele tocou a sua vida, cumprindo todas as suas tarefas, como se nada tivesse acontecido. Olha bem, enquanto os amigos
os vizinhos, e talvez os familiares dele estavam lá, enterrando, sepultando a sua esposa. Ele está agindo como se ela ainda estivesse viva. Ele não está expressando ele não tem nenhuma expressão de luto, nenhum gesto de luto. Sua esposa está sendo preparada para o sepultamento, provável que tinha outras pessoas lamentando por ela, e ela está sendo conduzida para o sepultamento, mas o profeta está agindo como se ela estivesse viva. Isso é insensibilidade? Será que isso é dureza de coração? Não, irmãos, isso é fé. Isso é fé. Certamente os sentimentos de Ezequiel eram horríveis, os seus sentimentos eram horríveis, mas a obediência à palavra de Deus era o mais importante. O que Deus tinha falado e determinado era o mais importante, não os seus sentimentos. O que nós vemos no século 21? As experiências das pessoas hoje são colocadas muito acima da palavra de Deus. Os sentimentos das pessoas, os sentimentos anulam as Escrituras no mundo de hoje. As pessoas ignoram as Escrituras, pisam nelas, esquecem da Bíblia, colocam a palavra de Deus de lado, por causa dos seus sentimentos, pela satisfação dos seus sentimentos, pela realização e a solução dos seus sentimentos. As pessoas hoje colocam a palavra de Deus de lado, desprezam as verdades e os mandamentos das Escrituras, por causa dos seus sentimentos. Hoje as experiências humanas ocupam, tomam, substituem a palavra de Deus nos corações e vidas dos cristãos, dos chamados cristãos. É para você e eu refletirmos bastante. É para nós refletirmos bastante. Se Deus não tivesse proibido que Ezequiel realizasse o ritual do luto, não seria falta de fé ele fazer tudo que era costume. Não seria falta de fé. Ele podia chorar, tudo que quisesse chorar, tudo que sentisse necessidade de chorar. Ele podia derramar todas as lágrimas que ele tivesse para derramar, em particular e em público. Ele podia ficar descalço 1 ano, se fosse isso que ele sentisse necessidade. Ele podia ficar com a cabeça descoberta muitos meses, trabalhando o seu luto. Então ele podia realizar todos os elementos da cultura judaica, de lamentação, de uma perda e da superação do luto, mas Deus tinha proibido. Como Deus tinha proibido, somente a obediência irrestrita significava da parte dele confiança e fidelidade a Deus. Já que Deus tinha proibido, os sentimentos dele, as experiências dele foram subjugadas à palavra de Deus. Subjugadas à palavra de Deus. Isso é cristianismo bíblico, isso é cristianismo verdadeiro. Isso é de fato seguir a Cristo. A palavra de Deus tem a primazia, ela tem o controle
ela tem o comando da vida do cristão. A palavra de Deus. Não as experiências pessoais, não os sentimentos, por mais intensos e dolorosos que eles sejam. Na vida do cristão, a palavra de Deus tem o controle, tem o comando, tem o domínio total. Terceiro lugar, juntos, a razão da terrível perda de Ezequiel. Então nós vimos a natureza da perda, nós vimos a reação dele à perda, e nós veremos agora a razão da terrível perda de Ezequiel, nos versos 19 a 24. Irmãos, nesses versos, nós veremos que a morte da mulher do profeta, e o que Deus exigiu dele, como eu já disse, era uma parábola do que estava para acontecer com o povo de Judá. É preciso que você entenda isso, preste bastante atenção. A morte da esposa do profeta e o que Deus exigiu dele era uma parábola, uma metáfora do que estava para acontecer com o povo de Judá. Foi só por isso que uma mulher jovem e bonita morreu, um casamento feliz acabou, e um homem de Deus passou por mais uma grande agonia na sua vida, a serviço da palavra de Deus, do que Deus queria falar para um povo, de modo intenso e dramático. Foi por isso que a mulher morreu. Foi por isso que tudo isso foi exigido de Ezequiel, para servir de mensagem, de palavra de Deus para o povo de Judá. Essa parábola anunciava dois acontecimentos que só podem ser classificados como horrendos. Preste atenção. Em primeiro lugar, assim como Deus tirou a delícia de Ezequiel, Ele ia tirar o templo e os jovens e as crianças de Judá que ainda estavam em Jerusalém. Deus estava dizendo para o povo: olha, assim como eu tirei a delícia do coração, da vida, dos olhos de Ezequiel, eu vou tirar o templo de Judá, que é a delícia dos olhos de vocês. Eu vou arruinar completamente o templo, vou destruir totalmente o templo, aquele templo majestoso construído por Salomão, e eu vou tirar os seus filhos, os jovens e crianças que ainda estão em Jerusalém, porque nessa época aqui, eu não disse no início, Ezequiel estava no cativeiro já. A profecia de Ezequiel acontece assim: quando Ezequiel profetizou, a metade da nação de Judá já estava no cativeiro na Babilônia, podemos dizer que a metade já tinha ido para o cativeiro, e a outra metade ainda estava em Jerusalém. Quer dizer, o cativeiro ainda não tinha se completado, o cativeiro de Judá, não tinha ainda se completado. Uma metade no cativeiro e outra em Jerusalém. E Ezequiel era profeta para essa metade que já estava no cativeiro. Ele profetizou para uma parte de Judá que já estava no cativeiro. Agora, a maioria das profecias de Ezequiel, elas são referentes ao que ia acontecer lá em Jerusalém, o que tinha acontecido lá e o que ia acontecer lá. E essa é o assunto desse texto que nós estamos estudando. Deus está dizendo: olha, o templo não foi destruído, vocês já estão aqui no cativeiro, mas o templo lá em Jerusalém ainda não foi destruído, né? Ainda tem uma população muito grande de judeus lá na terra de Judá e na cidade de Jerusalém. Agora, sabe o que eu vou fazer? Assim como eu tirei a delícia dos seus olhos, Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos olhos dos judeus, que são o templo e os seus filhos, os jovens e as crianças que ainda restam em Jerusalém.
Veja o verso 21. Leia comigo, por favor. Verso 21. Juntos, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Então, as maiores, Deus está dizendo que as maiores delícias dos olhos dos judeus, o templo e os seus filhos, seriam retiradas deles. Segundo, assim como Ezequiel foi forçado a reprimir a sua imensa dor pela perda da esposa, Judá seria obrigado a sufocar a agonia dos seus corações, gerada pela perda dos seus maiores prazeres. Deus está dizendo, como Ezequiel foi forçado a reprimir a sua imensa dor, não pôde lamentar, não pôde elaborar o seu luto, assim Judá será obrigado a suportar a tremenda agonia de coração que eles terão pela perda dos seus maiores prazeres. Olha os versos 22 a 24, se não é isso. Versos 22 a 24a. Leia comigo. Fareis como eu fiz. Está dizendo? Ezequiel já está colocando, dizendo que ele é a parábola. Fareis como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. 23. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros, assim como o profeta tinha feito. 24. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, ou seja, de parábola, de metáfora, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Irmãos, isso quer dizer que os babilônios não dariam tempo, nem oportunidade para os judeus sobreviventes fazerem os rituais de lamentação pelos seus mortos e pela destruição do templo e da cidade. Os babilônios não lhes dariam permissão e nem tempo para que eles sofressem, extravasassem a dor da perda dos seus mortos e da destruição do templo e da cidade. Eles nunca, Deus está dizendo que eles nunca poderiam fazer isso. Nunca poderiam fazer. Nem lá em Jerusalém e nem lá na Babilônia, durante o cativeiro. Não poderiam lamentar, extravasar a sua dor. Tudo que lhes restava, Deus está dizendo, era engolir, sufocar a dor das suas imensas perdas. Agora, irmãos, o mais importante aqui é perguntarmos: por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu com Judá? E por que tudo isso aconteceu com Ezequiel? Totalmente inocente na história. Por que tudo isso aconteceu? Qual é a raiz dessa catástrofe tão grande na vida de Ezequiel e na vida de Judá, do povo? Qual a raiz? A resposta é incredulidade. Qual é a resposta? Incredulidade. Foi a incredulidade, ou seja, a falta de confiança na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, que Deus tinha dado a Judá há séculos, né? Há séculos, Deus tinha dado a sua palavra ao povo de Judá. Ele passou séculos concedendo a palavra dele, seus mandamentos, suas verdades, seus preceitos, suas promessas. Deus passou séculos enviando a sua palavra, a sua revelação ao povo de Judá. Mas eles não creram.
Eles não confiaram na palavra de Deus. E essa incredulidade foi que levou Judá à apostasia, à idolatria e à injustiça sem limites. Veja bem, a incredulidade levou o povo de Judá a esses 3 pecados fundamentais: a apostasia, a idolatria e a injustiça sem limites. A palavra de Deus recebida com incredulidade leva o ser humano ao extremo oposto do que ele espera ou sonha. Com Ezequiel nós aprendemos como a verdadeira fé suporta e supera as perdas extremas. E com Judá nós aprendemos como a falta de fé nos leva às perdas extremas. Falta de fé no que Deus falou, falta de confiança nas verdades dele, nos mandamentos dele, nas promessas dele, e consequentemente pela falta de confiança, a desobediência à palavra de Deus. Espero que você guarde isso. Com Ezequiel nós aprendemos como a verdadeira fé supera as perdas extremas. E com Judá nós aprendemos como a falta de fé nos leva às perdas extremas. No primeiro caso, a razão da perda é a provação, que traz grande recompensa. Mas no segundo caso, a razão da perda é o pecado, que só traz grande condenação. Grande condenação. Finalmente, vamos para algumas lições dessa história para as nossas vidas. Algumas lições dessa terrível, dessa dramática história de Ezequiel para as nossas vidas. Primeiro, fale comigo e eu espero que agora você preste mais atenção, porque agora tudo que eu vou dizer diz respeito diretamente a você, ao seu coração e à sua vida. Em primeiro lugar, juntos, se estamos reagindo sem fé diante das pequenas perdas, o que faremos quando vierem as grandes? Pense nisso nessa noite. Pense nisso nessa semana. Não só agora. Se estamos reagindo, irmãos, sem fé diante das pequenas perdas, sem confiança em Deus, e consequentemente, sem obediência, esperança, gratidão, fidelidade a Deus, nas pequenas perdas, o que faremos quando vierem as grandes? A pergunta está aí: a sua fé é autêntica, como era a de Ezequiel? A sua fé é autêntica, como era a do profeta? A perda de Ezequiel foi, como eu disse, repentina, provocada, causada pelo próprio Deus, o que é um desafio tremendo, porque quando você sabe que a sua perda foi causada pelo seu pecado, né? Não, isso é eu que sou mesmo o culpado. Eu pequei, né? Quando você sabe que a sua perda é causada pelo diabo, ou por um inimigo aí pessoal, um ser humano aí, uma outra pessoa que maldosa, né? Aí é mais fácil de assimilar a perda e de sofrer, de suportar e superar a perda. Mas Ezequiel, ele sabia que foi diretamente Deus que causou. E causou essa perda por causa de quem? Por causa daquele povo ímpio e rebelde. Senão ele não tinha sofrido isso. Agora você imagina, né? E nós às vezes ficamos tentando encontrar justificativas para a nossa incredulidade. Ficamos tentando encontrar razões, motivos, né, para a nossa incredulidade e para os nossos pecados consequentes da
incredulidade. Analise bem seu coração, sua vida, sua fé, à luz dessa experiência de Ezequiel. Eu disse também que a perda dele foi imensurável, foi reprimida, outro fato terrível. Deus proibiu que ele expressasse a sua dor. E por essa razão, essa experiência de Ezequiel foi devastadora, mais do que talvez para qualquer pessoa que já tenha vivido e que já tenha perdido alguém muito amado. E apesar de tudo isso, o que Ezequiel fez? Ele não pecou, nem deu mau testemunho de Deus. Não pecou e nem deu mau testemunho de Deus. Irmãos, essa tem sido, ou será, a nossa reação ao perdermos algo ou alguém. Tem sido essa a nossa reação. Segunda lição, juntos, a verdadeira fé é incondicional. Ela não coloca condições para Deus. Ó Deus, o Senhor tem que fazer isso. Eu vou crer no Senhor, vou confiar no Senhor, vou esperar no Senhor, vou te obedecer, vou te agradecer, vou te louvar, se o Senhor fizer assim. Se o Senhor fizer isso, me der aquilo, resolver esse drama que eu estou vivendo, aí eu vou ser fiel ao Senhor. Vou estudar a Bíblia, vou orar, vou para a igreja, vou pregar o Evangelho, vou trabalhar no teu reino, se o Senhor me abençoar, do jeito que eu estou, né, esperando. Ou se o Senhor resolver esse drama que eu estou vivendo, né, o meu casamento, ou com meus filhos, ou com a minha vida financeira, ou em relação à minha saúde, se o Senhor resolver esse drama, aí nós vamos caminhar junto. Agora preste atenção, irmãos, a verdadeira fé é incondicional, ela não coloca condições para Deus. Continuando, ela se submete à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade parece não fazer sentido. Essa é outra condição, uma das maiores que os cristãos colocam para Deus, para obedecerem a Deus. Tem que fazer sentido para nós o que Deus está fazendo. Eu tenho que ver que isso tem um sentido, isso tem um significado. Eu tenho que ver quais são os benefícios, né, para mim e para a minha família, para a igreja, para o mundo. Quais são os benefícios do que eu estou fazendo? Quais são os motivos, as razões, os frutos disso, né? Eu preciso ver o sentido da coisa, para aí eu crer e eu me submeter e eu andar com Deus com fidelidade. Eu espero que você entenda que a fé verdadeira, ela não fica exigindo que as ações de Deus façam sentido para nós. Por quê, irmão? Não precisa. Se nós conhecemos o caráter de Deus, o que é suficiente para nós confiarmos em Deus e fazermos a vontade dEle, e vivemos para Ele? É o caráter dEle, e segundo a palavra dEle, que é verdade, que não falha. A palavra dEle, seu caráter e a sua palavra. Não precisamos, o que Deus faz ou exige de nós, ou faz conosco, não precisa fazer sentido para nós. Terceiro, juntos, nunca devemos permitir que nossos sentimentos anulem ou diminuam nossa lealdade a Deus. Grave isso, porque é aquilo que eu falei. Hoje, os sentimentos dos crentes estão acima da palavra de Deus. Eles estão determinando, eles estão mandando, eles estão dominando as ações, as decisões, a conduta das pessoas. Os crentes estão sendo levados por sentimentos, por experiências pessoais, ignorando e pisando, cuspindo na palavra de Deus.
Eu espero, querido, que você esteja aprendendo e que você haja como Ezequiel. Que nós hajamos como Ezequiel. Nunca devemos permitir que nossos sentimentos anulem ou diminuam nossa lealdade, ou diminuam nossa lealdade a Deus. A quebra desse princípio é um dos maiores sinais da incredulidade nos cristãos de hoje. Eles vivem por sentimentos e não pela palavra do Senhor. E quarta e última lição, juntos, a verdadeira fé não impede que soframos perdas deste mundo, mas a incredulidade nos torna causadores de nossas perdas temporais e eternas. Olha, irmão, sabe qual é uma razão que Ezequiel podia ter paz e ficar feliz e descansar em Deus e ficar cheio de esperança em Deus e de alegria diante dessa tragédia pessoal tremenda que ele estava vivendo? Sabe qual é a razão? Ele sabia que ele não era a causa. Amém? Ezequiel sabia. Está acontecendo tudo isso comigo, mas eu não sou a causa. Eu não sou o problema da história. Eu não sou o responsável. A culpa não é minha. Ele podia dizer isso. E é por isso que o cristão pode confiar em Deus, descansar em Deus, se alegrar no Senhor, louvar a Deus e superar as piores dores, os piores dramas e continuar servindo e honrando a Deus com a sua vida. Porque é possível nós sabermos que nós não somos a causa da nossa ruína ou da nossa perda tão dolorosa. Então lembre disso, a verdadeira fé não impede que soframos perdas desse mundo, mas a incredulidade nos torna causadores de nossas perdas temporais e eternas, que foi o que aconteceu com o povo de Judá nessa ocasião. Eles causaram suas perdas temporais e eternas. Ezequiel não foi o causador da sua própria perda. Agora, talvez você fale, pastor, mas eu fui a causa da minha perda. Irmão, se arrepender, irmãos. Se arrepender de coração, se arrepender de verdade, que está sendo raro também hoje na igreja, verdadeiro arrependimento. Arrepender dos pecados, se humilhar diante de Deus, se humilhar, confessar os pecados e falar, pela graça de Deus, eu vou viver diferente, eu vou ser diferente, eu não vou ser mais a causa das minhas perdas, e Deus poderá resgatar e restaurar muita coisa que a gente perdeu. Amém? Se houver quebrantamento em nós, arrependimento, confissão, renúncia ao pecado que nos causou as perdas, aos pecados que foram as causas das nossas perdas, que levou Deus a causar nossas perdas, se nós abandonarmos os pecados, Deus poderá, além de nos perdoar, purificar, nos restaurar espiritualmente, Ele poderá resgatar e restaurar coisas, experiências que nós perdemos por causa do nosso pecado. A graça de Deus sempre está disponível ao pecador enquanto ele está vivo. Enquanto ele está vivo. Concluindo, irmãos, você conhece alguém que, à semelhança de Ezequiel, sacrificou a delícia do seu coração por um povo rebelde e indigno? Você conhece alguém? Conhece alguém que, à semelhança do profeta Ezequiel, teve sacrificada a delícia do seu coração em benefício de um povo rebelde, indigno? Olha esse texto, leia comigo, juntos. Aquele, ou seja, o Deus Pai, Cristo, aqui no caso Cristo, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O Pai entregou o que ele tinha de mais prazeroso, o seu Filho, a delícia dos seus olhos e do seu coração. E o Filho entregou o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio sangue. Meus irmãos, isso é suficiente para nós confiarmos em Deus e servirmos a Deus, não importando o que tenhamos que perder nesse mundo. A entrega que o Pai fez por nós, a entrega que o Filho fez por nós, que não tem comparação. Não tem comparação com a entrega de Ezequiel, com a perda dele. O Pai entregou o que ele tinha de mais prazeroso, que lhe dava mais prazer, que era a delícia dos seus olhos e do seu coração. O Pai entregou o seu próprio Filho. E o Filho entregou o que era mais precioso, o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio sangue. Então lembre, isso é suficiente para nós confiarmos em Deus, para nós servirmos a Deus, não importa o que tivermos de perder ou o que venhamos a perder nessa vida. Agora saiba, querido, que essa fé em Cristo, essa confiança genuína em Deus, ela é comprovada, ela só pode ser comprovada em arrependimento e fidelidade a Deus no dia a dia da nossa vida. Arrependimento de pecados e fidelidade ao chamado, à palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. Arrependimento, fé, fidelidade, que vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito na eternidade, como diz Provérbios 4:18. Você tem certeza que já se converteu a Cristo? Você tem certeza que já se converteu? Porque, querido, olha, não vai adiantar nada você ter ouvido toda essa palavra de Deus, se Cristo não for de fato o seu Senhor e Salvador. Não vai adiantar nada. Você perdeu aqui o seu tempo, né? E você trouxe mais condenação para si mesmo, mais condenação. Essa palavra não vai te trazer nenhum benefício espiritual e eterno, se Cristo não for o seu Senhor e Salvador de verdade. Então eu espero que você creia nele, creia de coração, se arrependa dos seus pecados, comece a seguir a Jesus Cristo, de fato como seu Senhor, e a Bíblia como seu manual de fé e de prática. Feche os seus olhos. Pai Celeste, agradecemos a palavra do Senhor e suplicamos que, pela tua infinita graça e as tuas misericórdias sem fim, o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações.